diz a palavra assim, 2 Samuel capítulo 6, verso 12. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor o abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Sucedeu que quando eles levavam a arca do Senhor, tinham dado 6 passos, e sacrificava ele bois e carneiros cevados. Sucedeu que quando eles levavam a arca do Senhor, e quando eles tinham dado 6 passos, eles paravam, sacrificavam bois e cordeiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor. E Mical o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazendo holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos. Repartiu a todo o povo, a toda a multidão de Israel, tanto homens quanto mulheres, cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Verso 20. Voltando Davi para abençoar a sua casa, veja o que ele foi fazer. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre um vadio qualquer. Davi, porém, disse a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que ao teu pai e a toda a sua casa, perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que o teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor e sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas de quem falastes, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Pai, nós te damos graças, Senhor. Diante do Senhor, Pai, nós entregamos essa palavra e a responsabilidade que está embutida nela, Deus. O peso de glória, Pai, que existe nela, Deus. Pai, nos ensina, Pai, nos adverte. Deus, mexe conosco, Senhor. Ativa o nosso espírito, ativa o nosso ser, ativa o nosso coração. De Ti somos e a Ti pertencemos. Conecta o nosso espírito com o Teu. Gira uma chave, Pai, que ora se encontra desligada em nós, para que possamos, Pai, ativados, ligados, Pai, possamos ser aquilo que o Senhor determinou. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Querido, existe muita revelação em cima dessa palavra, muita revelação. A começar aqui da arca na casa de Obed-edom, no lugar
onde a arca ficou por 3 meses, é onde Davi vai buscar essa arca. E eu não posso com você começar desde o início, porque precisaríamos talvez de um dia inteiro falando sobre o contexto do que acontece aqui. Mas você sabe que Davi tentou conduzir a arca de qualquer maneira. Davi colocou a arca num carro de boi e ele saiu fazendo festa, buzinando, se alegrando, fazendo um grande barulho. E era exatamente como os filisteus haviam carregado a arca quando a roubaram. E parecia uma grande festa, parecia um grande avivamento, e o Senhor fez questão de parar aquilo ali. Na eira de Quidom, a Bíblia fala que os bois tropeçam e a arca vai quase cair. Uzá segura a arca, é consumido, você sabe, ele morre ali. E todo o povo entra em desespero, aquilo que era festa vira pranto. E Davi não quer conduzir mais a arca, porque teme o que podia acontecer. Então a arca, que é aquele objeto de madeira revestido de ouro, no qual se invoca o nome do Senhor, a arca fica na casa de um camponês, à beira da estrada, chamado Obed-Edom. Mas ali a reverência que esse homem dá, a reverência que Obed-Edom dá à arca, a referência que Obed-Edom com a sua família dá à arca, gera na casa daquele homem um grande avivamento. Em 3 meses, algo extraordinário começa a acontecer. E existem escritos que vão além da Bíblia Sagrada, escritos que são, reconhecidos como originais, como o Targum hebraico, que fala da veracidade do que aconteceu na casa de Obed-Edom. Depois de 3 meses, querido, todas as mulheres da sua casa, porque tinham filhas, tinham servas, tinham netos e netas, todas as mulheres, todos os animais da sua casa estavam gerando, tinham engravidado. Depois de 3 meses, todas as fêmeas da casa de Obed-Edom estavam grávidas. Todos os animais deram cria. Todas as plantações produziram a 100 por 1. E foi claro em toda aquela região, Deus abençoou sobremaneira a casa de Obed-Edom. Então Davi, que é o rei, que está lá na cidade de Davi, está lá no seu palácio, ele volta para buscar a arca. Da forma certa agora. A arca não podia ser conduzida de qualquer maneira, então ele leva os levitas, põe aquelas varas que pegam a arca nas argolas, colocam no ombro e eles vão, a cada 6 passos eles param. 6, irmãos, 6 na Bíblia é o número do homem. Assim como 7 é o número da perfeição, assim como 3 é o número do Espírito Santo, é o número da Trindade. 6 é o número do homem. Apocalipse vai falar que a besta, ela é o número do homem 3 vezes. 6, 6, 6, 6, 6, 6. O número da besta é o número do homem repetido 3 vezes. Quando eles dão 6 passos e param, e depois do 6º passo eles sacrificam, eles estão dizendo: o 7º passo tem que ser algo perfeito, e para o 7º passo nós precisamos sacrificar animais. Então eu sacrifico um cordeiro e sacrifico também bois. O cordeiro fala do sacrifício de Cristo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício do boi fala de sacrificar o serviço, de consagrar ao Senhor um serviço perfeito. E a cada 6 passos, de 6 em 6, a cada 6 passos, ou seja, tudo aquilo que eles haviam feito antes, na força do homem, 6, fala da natureza do homem. Tudo aquilo que eles tinham feito antes, na natureza do homem, na força do homem, agora eles estão redimindo e fazendo debaixo da vontade de Deus. A cada 6 passos, sacrifica novilho, apontando para Jesus, redenção. Sacrifica o boi, apontando para a redenção do serviço. Boi sempre representou força, na Bíblia, serviço. E ali eles vão conseguir chegar até a cidade de Davi. E quando eles chegam ali, irmãos, existe festa. Existe uma grande festa. Ali as virgens de Israel estão prontas, estão arrumadas, estão todas adornadas.
existe canto, existe música, existe comida, existe dança, existe festa, porque a presença de Deus está voltando para o meio do seu povo. Essa arca havia ficado, por alguns historiadores, mais de 100 anos longe de Israel e do seu povo. E agora ela está voltando e existe festa no meio do povo. E aquela arca que, quando Davi vai conduzi-la da forma errada, gera morte, a mesma presença que gera morte agora está gerando vida. Porque eu quero dizer para você, irmãos, a mesma presença que gera vida também pode gerar morte. E a mesma presença que gera morte também pode gerar vida. É só você entender como você se relaciona com a presença de Deus. Ainda sendo Deus, Criador dos céus e da terra, ainda sendo Deus magnífico, supremo, Deus do amor, se você se relaciona com Ele em iniquidade, gera morte sobre a sua vida e sobre a sua casa. Mas se eu me relaciono com Deus num lugar onde eu preciso, e eu estou exaltando Ele, e dando a Ele o louvor, a honra e a glória, então eu atraio a bênção para a minha vida. Então está existindo uma grande festa, e sabe o que está acontecendo? Davi vem, e é aqui que eu quero entrar, em algo bem prático. Hoje, quando eu adorava o Senhor aqui, Deus gerava no meu coração, irmãos, a vontade de falar de adoração com você. Davi, então, quando ele começa a chegar e olhar aquele palácio, e ver as virgens, quando Davi começa a olhar aquilo ali, já existia um canto em Israel, não sei se você sabe disso. As virgens de Israel, sabe qual era a música que elas cantavam para Davi? Davi matar, Saul mata 1000, mas Davi mata 10.000. Essa era a música que as virgens cantavam para receber o rei. Saul mata 1000, Davi mata 10.000. Saul mata 1000, Davi mata 10.000. Por quê? Porque Saul, irmãos, era o antigo rei. E Saul é um grande guerreiro. Saul, irmãos, matava 1000 homens. Você consegue entender o que é 1000 homens? Saul matava 1000 homens numa guerra. Porque Saul era grande, Saul era forte, Saul era bonito. Sabia que a Bíblia fala que existiam os exércitos assim de Israel, e os outros homens davam no ombro de Saul. Queria saber como era Saul antes dele ser rei? Era só olhar para o exército de Israel, e o mais alto no exército, aquele que os outros davam no seu ombro, esse era Saul. E a Bíblia fala que ele era formoso, que ele era bonito, que qualquer mulher que olhava para ele dizia: uau, bonito, cabelo bonito, pele bonita, forte. Por que esse era o rei de Israel? Porque se precisa ter um rei em Israel, tem alguém melhor do que esse? Dá uma olhada para esse cara, dá uma olhada para a beleza desse cara, dá uma olhada para os cabelos, para a pele, olha o tamanho dele, olha como ele é lindo, uma voz grossa, uma voz encorpada, forte, musculoso. Esse cara numa guerra mata 10.000 homens, perdão. Se nós precisamos ter um rei, esse é um rei. E foi assim que Saul foi escolhido. Porque o Senhor está, na verdade, endossando, porque o Senhor concordou, mas o Senhor está endossando, irmãos, algo que o povo escolheu. O povo queria um rei, e o povo queria Saul, porque aos olhos humanos, aquele era o cara. Você está entendendo o que eu estou falando? E o cântico é: Saul mata 1000, Davi matou 10.000. Saul matou 1000. Sabe por que Saul perseguia Davi, irmãos? Por causa desse cântico. Por causa desde da época em que Davi matou Golias, e a Saul ainda era rei, as virgens começaram a dançar e a cantar isso. Por que Davi matou 10.000? Porque, irmãos, Golias matava 10.000 homens numa guerra. O gigante Golias matava 10.000 homens numa guerra. Não, irmãos, não dá para processar isso mentalmente, dá? Não dá para você entender como isso é capaz. Mas, querido, pensa, não é num dia, é numa guerra. A guerra pode durar um mês, uma semana, um ano. Eu sei que numa guerra, numa jornada de guerras que eles saíam para a guerra e voltavam, numa guerra ele matava 10.000 homens.
Só ele, só Golias. E Davi vai lá e derruba o Golias. Derruba o gigante. Então, consequentemente, ele matou 10.000. Então o cântico era: Saul mata 1.000, mas Davi mata 10.000. E Davi ficou famoso por esse cântico. E isso, sabe, enraivecia Saul de ódio para querer matar Davi. E vai indo todo aquele processo até que Saul morre. Davi assume o reino. Quando ele assume o reino, ele vai lá buscar a arca da aliança. É isso que nós estamos vendo. Só que, irmãos, quando ele está chegando agora com a arca, existe festa. E naquela festa, o que é cantado é: Saul mata 1.000, mas Davi mata 10.000. E toda a honra e toda a glória daquela conquista estava sobre Davi, e não sobre o Senhor. Está entendendo isso? O próprio povo de Israel, depois de mais de 100 anos, um homem é capaz de unificar as tribos, é capaz de reinar sobre todo Israel. Um homem é capaz de trazer de volta a expressão de graça, de presença e de glória sobre o nosso povo. Um homem foi capaz de matar o maior gigante que os filisteus já tiveram. Esse homem é Davi. É Davi, é Davi, é Davi. E eles cantavam: Davi mata 10.000, Davi mata 10.000. Quando Davi está chegando, irmãos, e vê aquilo, Davi teme por isso, porque ele sabe que toda honra e toda glória só pode ser dada ao Senhor. Sabe o que acontece? Um general, irmãos, um soldado naquele tempo, ele ia na frente. Quando eram guerras, às vezes não, mas na época de receber glória, sempre ele ia na frente. Ia na frente com a sua coroa, ele ia na frente com a sua capa real, com a sua veste real, uma capa vermelha, longa, grande. Ele ia na frente com a sua melhor armadura. Ele ia na frente com o seu melhor cavalo. Ele ia na frente com o brasão do reino de Israel. E ele ia na frente com o cetro, em cima do melhor cavalo, com a melhor armadura, com a sua coroa, com sua capa, com o cetro e com o brasão do rei. E ele ia na frente. E quando Davi via tudo isso, Davi fala: espera aí, para tudo. Davi vai lá e tira sua coroa. Davi vai lá e tira sua capa. Guarda aqui. Davi vai lá e fala: segura o meu cetro. Davi vai lá e fala: segura o brasão. Davi vai lá e fala: pega o meu cavalo, põe ele lá por trás. E Davi tira a roupa de baixo. Os reis usavam uma estola de linho. Era como se fosse uma camisola de linho. Aquilo era usado, irmãos, para dormir. Era uma estola, um vestidão de linho. Sabe linho, aquele tecido fininho? Um linho claro, como se fosse uma roupa de dormir, um camisolão. Aquilo era usado debaixo das armaduras. E Davi, irmãos, vai com aquilo no meio do povo, para que quando chegasse todo Israel olhasse para endeusar a Davi, não conseguisse encontrá-lo no meio do povo. Porque agora ele não tem a coroa, agora ele não tem cetro, agora ele não tem brasão, agora ele não tem escudo, agora ele não tem espada, agora ele não tem cavalo. Agora ele é mais um no meio do povo. Agora até talvez um capitão, talvez um oficial da sua tropa pudesse chamar mais atenção do que ele, porque ele é um servo tão comum como qualquer outro. E ele vai, irmãos, doido, dançando. A Bíblia fala aqui, irmãos, pulando. Pelo menos a minha fala. A Bíblia fala saltando. A Bíblia fala rodando. E ele dançava com todas as suas forças. Eu não sei o que você consegue fazer com todas as suas forças, mas eu sei, irmãos, o que eu consigo fazer com todas as minhas forças.
Às vezes eu fico meio enlouquecido aqui, e talvez você olhe o pastor e fale assim: esse pastor é doido. Aqui, irmãos, às vezes eu fico envergonhado. Você não vê como eu danço na minha casa. Lá é com todas as minhas forças. Como eu faço no meu quintal. Como eu faço na rua às vezes. Na rua, pastor, é na rua. Ah, vou ter que sair dessa igreja, meu pastor é doido. Talvez sim, irmãos. Eu gosto muito, irmãos, de adorar o Senhor correndo. Eu falo para minha esposa: eu preciso correr agora. Eu preciso correr agora, eu preciso correr agora. E eu saio, irmãos. E eu ponho um fone no ouvido de adoração e vou correndo, irmão. Correndo, e gritando e falando em línguas. E entro no meio dos matos, lá para trás do pica-pau. E vou chorar, irmãos, diante daquele que me criou. E vou falar: Deus, eu dependo da tua glória mais que tudo. Senhor, os anos estão passando, meus cabelos estão embranquecendo, Pai. Não me deixe passar dessa terra sem cumprir aquilo que o Senhor me deu para fazer. Deus, meus anos estão passando. Pai, eu não quero morrer dentro de um consultório. Deus, eu não quero morrer brigando com pastores na cidade por conta de quem tem mais membro, quem tem menos membro, quem roubou o membro de quem. Deus, eu não quero isso, Deus. Eu preciso da tua presença. Eu preciso da tua glória. Eu preciso entender o que o Senhor tem para mim. Eu abro mão, Deus. Eu te entrego aquilo que o Senhor quiser. Eu só quero fazer a sua vontade. Irmãos, o homem de Deus, ele não pode estar pregado a uma igreja. A minha igreja, você não tem igreja. A igreja de Jesus. A minha ovelha, miserável, você não tem ovelha. Quem morreu por ela foi Jesus. Nenhum pastor tem ovelha, irmãos, porque as ovelhas são dele. Quem morreu na cruz foi ele. Ah, mas eu discipulei. Você fez a sua obrigação. Você foi chamado para isso. Nós não somos donos de ninguém, irmãos. Não somos donos de ninguém. O meu discípulo, a minha ovelha, discípulos de Cristo, ovelhas de Cristo. A igreja é noiva de Cristo e não noiva sua. Eu quero falar para você, irmão. Todo homem, irmãos, que entende o que é reino deve estar pronto a qualquer hora. Se Deus falar: Douglas, pega essa igreja que você começou, larga isso tudo, vai para o meio de um mato, vai para um lugar, começa tudo de novo. Você vai falar: Deus, agora que estava ficando bom, é agora. E você vai falar: pois não, Senhor. Aonde que é? Da forma que é. Sai da frente, deixa que o outro conduza. Irmãos, a direção precisa ser dele. O poder precisa ser dele. Irmãos, isso é adoração. Você entender o que Deus está fazendo. Adoração, querido, não é você entrar numa igreja e cantar meia dúzia de música e cantar 3 músicas porque o culto vai começar. Irmãos, adoração é você entender que você está diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Que você precisa ficar de pé, não é porque o pastor mandou ficar de pé, porque é aquele que tem, irmãos, os pés na terra e os seus olhos estão diante dos querubins e dos serafins, ele está aqui nessa noite. Adoração, irmãos, é você entender, chegar diante do Senhor e a minha dor, a minha dificuldade, a minha crise, o meu problema acabou. Agora é momento de adorar, é momento de entregar, é momento de dar tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você pode. Davi largou tudo: segura o cetro, segura a espada, segura o escudo, leva o meu cavalo para lá, toma minha capa, toma minha armadura. Ele ficou quase seminu, ele ficou com o seu camisolão, e ele vinha dançando, pulando, celebrando. E o povo falou: olha o rei, que escândalo. Eu quero dizer para você uma coisa, querido. As pessoas o reputavam como rei, porque realmente ele era rei. Ele era rei porque Deus havia o colocado como rei. Então muitas vezes você consegue ver o rei, as pessoas conseguem ver o rei. Por quê? Porque o rei usa cetro, o rei usa coroa, o rei usa espada, o rei usa escudo, o rei tem o melhor cavalo. Mas no coração dele, ele era aquele menino. No coração dele era aquele menino. No coração dele era aquele que apacentava as ovelhas.
No coração dele, aquele que não é digno de coisa nenhuma, ele era o bastardo. No coração dele, ele era o bastardo. O que é que o Senhor está falando, pastor? Davi, querido, era filho bastardo do seu pai. Davi apacentava rebanhos e não sentava na mesa com seus irmãos. Ele não era digno de comer com seus irmãos, porque ele era filho ilegítimo. A história comprova isso. Davi ia para o monturo, ia para o lixo, fazer o trabalho sujo. Davi era diferente fisicamente dos seus irmãos. Davi era o único dos filhos do seu pai que era ruivo, que tinha sardas, cabelos vermelhos, diferente do resto. Davi era o único que não poderia ir para a guerra. Não é porque era o mais novo, porque ele era um bastardo. Bastardo não vai à guerra. Não se assentava na mesa, porque bastardo não se assenta com a família. Isso ele tinha no coração dele. E quando ele chega como rei, ele olha para tudo aquilo e fala: que tipo de rei que sou eu? Os outros me veem como rei, as pessoas me chamam de rei. Eu estou num lugar que nunca esperou ter. Mas Senhor, eu ainda sou o seu menino, Deus. Eu não sou digno, Pai. Tamanha responsabilidade que está sobre meus ombros para que eu carregue. Deus, me ajuda, Senhor. Eu me lembro das malhadas, eu me lembro das ovelhas, eu me lembro das noites que eu passei sozinho, eu me lembro da minha família quando me deixou, eu me lembro, Pai. O Senhor nunca me deixou. Ainda que me chamem de rei, ainda que eu tenha agora um cetro, ainda que eu me assente no trono, tudo é por tua causa. Tudo vem de ti, tudo é seu. As pessoas me veem como rei, mas eu não me vejo como rei. Deus, eu não quero receber a glória desse rei, porque o rei é o Senhor. Por isso me permite tirar minhas roupas que me mostram, me caracterizam como rei, para que eles olhem para ti e para que eu desapareça no meio deles. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Eu sou teu.
Se assente um pouquinho. Eu quero dizer para você, querido, os verdadeiros reis, eles não se sentem reis. Os verdadeiros homens de Deus que o Senhor levantou, eles se sentem pequenos. Os verdadeiros homens de Deus que o Senhor capacitou, eles se sentem pequenos, eles se sentem incapazes, porque eles sabem que só poderão fazer na força do Senhor. Eles sabem que só poderão fazer se o Senhor abençoar, se Deus permitir, se Deus conduzir. Por isso eles não se movem na sua força. Por isso eles não rompem na força do braço, porque sabem que são incapazes. Sabem que em Deus tudo é possível. Em Deus. Mas sabem que isso não está nele. Davi, irmãos, era só aquele menino. Era só aquele menino bastardo. Era só aquele menino ruivo, sardento, com uma funda pendurada no pescoço, sentada na solidão de um deserto, que quando a alma dele gritava, dizendo: tu está sozinho. Seu pai te deixou, sua mãe te deixou, seus irmãos estão na guerra, você é rejeitado. Que quando ele estava sozinho, irmão, sozinho num deserto, a história fala que Davi saía da sua casa e passava até 6 meses longe da sua família. Ele e as ovelhas. 6 meses. Sem Facebook, sem WhatsApp, sem YouTube, sem e-mail, sem telefone, sem celular, sem televisão, sem energia elétrica, sozinho, no meio de um mato escuro. Durante o dia 40 graus, à noite 5 negativo, sozinho, ele e a sua harpa, e ele dedilhava: oh, eis-me aqui, rendido estou. E a alma dele falava: você é um louco. A alma, irmãos, a alma briga com o nosso espírito: você é um louco. A alma dizia: que Deus é esse que você adora? E Davi escreveu um salmo pregando para a sua alma, dizendo assim: oh minha alma, por que te atribulas? Oh minha alma, por que estás cansada? Oh minha alma, por que criticas ao Senhor? Oh minha alma, te arrependa e o adore. Meu Deus, meu Deus. Davi, irmãos, pregava para a sua alma. Davi conversava com a sua outra metade. Davi dizia: alma, te aquieta. Alma, deixa sua preguiça, deixa seu ranço. Alma, deixa suas lamúrias. Alma, deixa os seus problemas e adore a Ele. Alma, se renda a Ele. Alma, levante do seu lugar. Alma, erga sua mão. Alma, chore na presença dEle. E a alma, irmãos, teve que se prostrar à adoração que estava sendo gerada no seu íntimo, no seu espírito. Davi, irmãos, não se sentia o rei. Tanto é que quando ele peca, Saul quis de todo jeito abraçar o reino. Saul quis de todo jeito segurar o reino, falar: não, faz alguma coisa. Mas Davi falou: o Senhor está aí. A coroa está aqui, o cetro está aqui, a espada está aqui, o reino está aí. Isso aí para mim não é nada. Eu não sou digno, eu não mereço, não é meu, é teu, tu me deste. Se tem que tirar, pode tirar tudo. Eu só quero voltar para aquele lugar lá nas ovelhas. Mas lá, se eu voltar para lá eu tinha o teu espírito. E se eu voltar para lá agora, uma coisa eu te peço: não me deixe ir sem ele. Meu Deus, não me deixe ir sem ele. Eu abro mão da coroa, eu abro mão do cetro, eu abro mão dessa igreja, abro mão desse grupo, abro mão desse louvor. Mas Deus, não tire de mim o teu espírito. Não tire de mim a essência pela qual eu vivo, pela qual eu adoro. Eu volto para lá, Senhor. Se o Senhor quiser, eu volto lá para o meio de um mato, vou cuidar das ovelhas. Depois de ter se assentado no trono, depois de estar no seu trono reinando, eu volto. Mas se eu for para lá, só uma coisa eu te peço para que eu possa levar. O que, Davi? O teu espírito.
Irmãos, isso me arrebenta, irmãos. Isso me arrebenta. Isso me arrebenta. Sabe o que eu quero dizer para você? Quando ele foi chegando, ele chegou e a festa estava lá. E o povo queria direcionar a adoração para ele. Davi matou 10 mil, Davi matou 10 mil, Davi matou 10 mil. Só que o povo não sabia agora, cadê o Davi? Irmãos, lá era todo mundo igual, todo mundo tinha cabelo grande, todo mundo parecia com Jesus, todo mundo tinha barba, todo mundo tinha cabelo grande. Cadê o Davi? Cadê o Davi? Porque Davi não era igual a Saul. Davi não era grande e forte, Davi era comum. Mas cadê o rei? O rei sumiu. Ele estava forçando o seu povo a tirar a adoração dele, a elevar a adoração ao Senhor, aquele que é digno de receber todo o louvor, toda a honra e toda a glória. E a Bíblia diz aí, que ele chegando, o verso 18 diz que quando ele entrou, celebrou, entrou com a arca, ele entra na sua casa agora para dar um abraço na sua esposa. Ele entra na sua casa agora para dar um abraço na sua esposa. E ele entra, irmãos, com aquela roupa dele, suado, de tanto pular, de tanto dançar, de tanto adorar. E ele chega na sua casa, e a Bíblia diz que ele entra para abençoar a família. Pai seja convosco. Ele chega como rei que ele é para abençoar, para decretar e liberar a bênção sobre a família. E a mulher olha nos olhos dele e diz: sem vergonha. A mulher olha nos olhos dele e diz: que papelão que tu fizeste. Tu é o rei. O que o povo quer ver é o rei. O que o povo quer ver é um rei forte. Um rei com vestiduras, um rei com armaduras, um rei com uma bela coroa e um belo cavalo. Não essa vergonha que tu se tornaste. O que os homens querem ver é um rei. O que os homens querem ver é um sacerdote que anda assim, que anda assado, que se veste assim, que fala assim, que tem as teologias. O que o povo quer ver não é essa figura vergonhosa que tu se tornou. Falou, tu se descobriu perante as mulheres do teu reino como faz um vadio. Está escrito aqui, irmão, a palavra vadio. Davi era um homem honrado, queridos. Davi era um homem santo. Davi era o referencial de adoração da palavra de Deus. Agora eu quero dizer que a Bíblia diz assim: uma mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola a destrói. Aquela mulher, irmãos, como sendo também uma das autoridades na sua casa, ela destruiu a sua casa naquele dia. Aquela mulher, ela rejeitou a adoração. Aquela mulher, ela inibiu a adoração. Aquela mulher julgou a adoração de quem se movia pelo Espírito. Você já viu a palavra de Deus dizer que existe perdão até para o homicídio, mas não existe perdão para blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Aquela mulher naquele dia blasfemou contra o Espírito. Aquela mulher naquele dia falou que aquilo que revestiu Davi na sua adoração era um espírito de um vadio. Assim ela falou do Espírito Santo de Deus. Você está entendendo o cuidado que nós precisamos ter? Aquela mulher apenas julgou falando: essa dança, esse grito, esse pulo, isso é uma vergonha, isso é coisa de um vadio. E isso era simplesmente o Espírito Santo de Deus. Sabe o que aconteceu? Ela resistiu à adoração. Ela resistiu a uma manifestação do Espírito. Ela resistiu a alguém que veio agora na sua casa para abençoar.
E diz o Senhor que naquele mesmo dia, naquela mesma hora, o Senhor fechou o seu ventre para que nunca mais abrisse. Ela passou a não gerar mais. Ela ficou uma mulher estéril. O seu ventre secou. Ela não gerava mais adoração, ela não gerava mais frutos, porque ela resistiu ao Senhor. E sabe o que essa mulher diz? Você é um vadio. Aquele homem, querido, até aqui era santo, mas a Bíblia fala, mulher sábia edifica a sua casa. Você sabia algo muito importante que eu tenho estudado nesses dias? É responsabilidade do homem prover a casa. O homem provê, mas a mulher edifica. Quem constrói o lar não é o homem, é a mulher. Quem põe as coisas no lugar dentro de uma casa, não estou falando de casa, não estou falando de móveis, estou falando dentro de um lar, de uma família, é a mulher. E a mulher sábia sabe edificar, sabe cuidar do seu marido, sabe falar o que deve ser falado na hora certa, sabe recolher as suas palavras na hora certa, sabe plantar e sabe arrancar. E essa mulher gerou uma lacuna no espírito dizendo, tu é um vadio, e aquilo foi aberto naquele dia como sentença. E no momento logo em seguida, agora Davi, que era o referencial de adoração, ele está no palácio, você sabe disso. E num dia, numa hora que ele não era para estar, num lugar que ele não era para estar, ele vê uma mulher tão linda, mas tão linda, chamada de Betseba. E agora aquilo que a sua própria esposa havia gerado, como uma lacuna, uma brecha aberta, dizendo, tu é vadio. Vadio, irmãos, a palavra no original significa adúltero, prostituto. Aquilo que a sua esposa havia gerado, abre o portal para que ele entre no lugar que ela, a própria esposa, havia gerado. Então o homem que era santo se torna um vadio naquele momento, porque adultera com Betseba por causa de uma porta que sua própria esposa abriu, enquanto o seu marido era santo. Você está entendendo? Todas as vezes, querido, que nós não entendemos sobre adoração, nós estamos no vertente contrária. Estamos abrindo brechas para que demônios destruam a nossa família, a nossa provisão e a nossa casa. Porque a adoração a Deus nos tira desse lugar. A adoração a Deus nos leva a um lugar de entendimento, de revelação, onde os céus se abrem e a vontade de Deus se manifesta. Agora, quando eu me fecho para adorar o Senhor, eu sou levado para a humanidade, para o racionalismo. E nesse lugar brechas são abertas para que Satanás atue na nossa casa, na nossa família. Esse homem entrou para abençoar, ele vem feliz. E quando ele vem feliz para abençoar a sua família, ele recebe palavras: você envergonhou, você é um adúltero, você é um prostituto, você é um sem vergonha. E Davi responde, Davi falou: me humilharei diante do Senhor ainda mais. Não tenho nada para mostrar para o seu povo, não tenho nada para mostrar para as servas dos servos. O Deus que colocou seu pai como rei, Saul, por isso que você é princesa. O Deus que colocou seu pai como rei antes dele, me colocou também. E eu vou adorá-lo. Não tenho nada, não sou nada, não posso nada, mas na força dele irei aonde quer que ele me conduza. Não roubarei jamais a sua adoração. Me despirei novamente, me tornarei nu novamente, me tornarei simples como qualquer outro, porque toda honra, o louvor e a glória será sempre dele. E naquele momento o Senhor fechou o ventre de Mical. Eu quero orar com você, irmãos. Eu quero orar com você. E eu quero dizer para você, querido, que grandes homens não se sentem grandes. Que grandes homens, se são de Deus, eles não se sentem grandes.
homens importantes, reis, grandes pastores, grandes profetas, se são homens de Deus, eles se sentem pequenos, às vezes amedrontados, às vezes preocupados, porque sabem que dependem exclusivamente de Yeshua, do poder do Senhor. Porque se Deus não for, Ele está frito. Não somos nada, não podemos nada, não temos nada. E quando chegamos diante dEle, na nossa adoração, temos que falar: Deus, eu era apenas um menino escondido atrás das malhadas, fedendo a ovelha, mas o Senhor me colocou entre os príncipes do meu povo para reinar sobre eles. Deus está procurando no meio de uma geração hoje um coração como o de Davi. Se você for apto com o coração de Davi, irmãos, você vai governar. Eu quero dizer para você que no Antigo Testamento a Bíblia fala assim: encontrei a Davi, o meu servo, homem segundo o meu coração. Na antiga aliança Deus fala: eu encontrei. E na nova, em João 4 ele diz: eu estou procurando verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Na nova ele está procurando, porque ainda não encontrou. Ele dá o padrão: encontrei Davi, meu servo. Estou a procurar verdadeiros adoradores. Quer um modelo, irmãos? Se dispa de tudo que você é e o adore em nome de Jesus. Amém? Você pode ficar de pé comigo?